Paz, meus irmãos, bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Senhor Deus, Pai de misericórdia, estamos diante de Ti com grande temor, Pai, com a Tua palavra aberta, e Te suplicamos, Senhor, a Tua ajuda, para que possamos entender esse texto, entender o ensinamento do Teu Filho Jesus. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, às vezes eu gosto de acompanhar a vida de alguns brasileiros que decidem morar no exterior. Eu, particularmente, acho que é muita coragem. Eu nunca teria coragem de deixar o meu país e ir para um lugar com uma língua estranha, cultura diferente, mas eu, particularmente, gosto. Acho interessante ver esse choque de culturas, né? E como é interessante também o fato de que esses brasileiros tentam sempre trazer elementos da sua própria cultura, dos seus próprios costumes, comidas, para o seu dia a dia, mesmo vivendo em um país estrangeiro. Alguns relatos, por exemplo, dizem como é cansativo falar o dia todo um idioma que não é o seu. Então, eles chegam em casa, se trancam no quarto, vão consumir tudo que podem no seu próprio idioma, músicas em português, séries, livros, para descansar ali a sua mente. Por exemplo, esses dias eu vi um casal que estava muito feliz porque encontrou no supermercado dos Estados Unidos cuscuz num preço acessível. Eles ficam trazendo isso à sua memória, para não deixar morrer essas tradições e essa cultura dentro deles. Nós podemos observar isso também, de maneira mais trágica, na história dos judeus, com o passar dos séculos, não é? Sempre enxotados ali da sua terra, perseguidos, mas sempre na luta por manter as suas tradições, cultura e a sua religião viva. No nosso país também, sendo o Brasil um país continental tão grande, nós podemos ver esse tipo de choque de cultura acontecendo também entre pessoas de estados diferentes do seu estado natal. Por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje se estima que cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de nordestinos morem lá. E como nós somos bairristas, nós levamos conosco a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Por exemplo, lá no Rio existe o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. E lá tem uma feira que se tornou bem popular, que ela reúne comidas, temperos, artesanato, músicas, enfim, tudo relativo à nossa cultura aqui. É como se fosse um pedaço do Nordeste lá no Rio de Janeiro, para aquecer a memória daqueles nordestinos que moram lá. E o que acaba acontecendo também é que muitas pessoas que não são nordestinas, que são naturais do Rio, acabam sendo influenciadas também e popularizou-se essa feira, né? Então, de certa forma, hoje, nós vamos falar um pouco disso também. Nós vamos falar sobre peregrinos que vivem uma terra estranha, pessoas que são de outra pátria, mas vivem num mundo diferente do seu, em uma sociedade, em uma cultura diferente, mas sempre lutando por preservar, por se agarrar à cultura, às características, ao jeito de ser do seu próprio povo, da sua própria pátria. Gente que tem saudade de casa. Porém, esse povo vive em uma comunidade que é muito mais hostil e violenta ao seu jeito de ser, não é? O Senhor Jesus Cristo, ele nos fala um pouco disso alguns versos antes do que a gente acabou de ler. Ele descreve nas bem-aventuranças o que deve caracterizar o seu povo, aquelas características que marcam os súditos do seu reino. E essas características são tão confrontadoras para esse mundo caído, tão distantes do seu padrão,
que o Senhor retrata qual é a resposta desse mundo a esse modo de ser dos santos. E ele retrata isso nos versos 10 a 12. Vamos fazer uma leitura desses versos só para a gente contextualizar. O Senhor vai dizer: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, o Senhor traça esse retrato de como seria o seu povo, e ele deixa claro que a perseguição deve ser esperada. Então, o que nós vamos abordar hoje é a sequência desse sermão iniciado pelo Senhor, onde ele vai expor a contrarresposta do seu povo a essa perseguição exercida pelo mundo, a esse mundo que o rejeita e persegue, assim como rejeitou e perseguiu o próprio Cristo. Ele vai mostrar como o padrão de vida santo de um verdadeiro crente, a imitação de Cristo, como viver realmente como um cidadão do céu, numa terra caída e pecaminosa, deve influenciar esse mundo perverso. Vamos lá, só recapitulando, qual é o caráter de um cidadão do céu, né? Conforme descrito por Cristo nas bem-aventuranças. São os humildes de espírito, os que choram, os mansos, que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e perseguidos por amor a Cristo. É esse o retrato que o Senhor Jesus apresenta, e surpreendentemente é esse povo que ele vai exortar e influenciar o mundo caído. Não é um povo, aos olhos desse mundo, nada impressionante, não é? Mas aqui o Senhor vai aplicar essas duas figuras, sal da terra e luz do mundo, a esse povo. E nós vamos entender um pouco o que ele quer dizer com isso. Há quem restrinja a interpretação desse texto, dessas figuras, como uma referência somente da ação evangelizadora da igreja, do ato de pregar o evangelho. Mas aqui o Senhor, ele é muito mais abrangente que isso. Ele quer mostrar aqui como a vida dos seus servos, dos cidadãos dos céus, na sua inteireza, em tudo que eles fazem, em tudo o que eles pensam, deve refletir esse caráter que foi apresentado nos versos anteriores. E assim sendo, a partir disso, a partir desse caráter, desse modo de ser, como eles devem influenciar de maneira positiva o mundo que eles vivem, produzir o bem na sociedade. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui é que o salvo, diante do mundo que o persegue, deve responder com bondade, produzindo bondade, servindo a esse mundo, produzindo boa cultura em tudo que ele faz. E isso só é possível com a imitação do caráter de Jesus que nos é colocado nas bem-aventuranças. Então, a primeira coisa que nós podemos destacar e notar aqui desse texto é que Jesus, mais uma vez, ele segue fazendo uma distinção entre seu povo e o mundo caído. Não é? Ele fala do seu povo como sendo sal da terra e luz do mundo, e, por outro lado, ao mundo, que não tem sal em si mesmo, está se degenerando, apodrecendo e jaz em trevas. Então, ele antagoniza os dois. São duas comunidades diferentes. Por outro lado, ele deixa claro também que há uma relação entre essas duas comunidades. O povo eleito, os salvos, ele tem uma responsabilidade para com esse mundo caído, de influenciá-lo. Na sua diferença, a comunidade dos santos deve exercer essa influência através do seu modo de viver. Então, já de início, nós aprendemos que há essa diferença entre cristãos e não cristãos. Usando as palavras do próprio Jesus, eles são tão diferentes quanto a luz é diferente das trevas, tão diferentes quanto o sal é diferente da podridão. Não é? Então, é uma diferença que é visível aos olhos. Porém, nos nossos dias, nós podemos perceber que essa diferença tem se tornado cada vez mais turva. É cada vez mais difícil distinguir um cristão professo de um ímpio. Muitos, inclusive, que professam uma fé ortodoxa. Confessam Jesus com seus lábios, mas o negam com seus atos.
Na igreja é fácil ser crente. Nós temos a nossa própria cultura, o nosso próprio jeito de falar, o nosso próprio povo. O problema é quando se sai da porta para fora. E não é possível dividir a nossa vida em compartimentos, em gavetas. Numa gaveta, a vida cristã, na outra gaveta, a vida de trabalho, a vida familiar em outra gaveta. Em casa, na igreja, vive como um santo, em casa, como um ateu, prático, sem uma vida devocional de leitura bíblica, de oração. No trabalho, por vezes, é imoral. Enfim, uma vez salvo, o crente ele deve procurar viver para Cristo em tudo o que faz e esteja onde ele estiver. E o Sermão do Monte, ele nos destaca essa diferença entre o mundo e os santos. E ele nos exorta a viver essa diferença de uma maneira bem prática. Então, a fé ela implica em mudanças práticas e visíveis na maneira de agir. Esse texto vai nos destacar também e nos alertar para o fato de que é impossível viver a fé cristã verdadeiramente somente no âmbito pessoal. Essa fé deve ser demonstrada. Jesus exige toda a nossa vida. Então, essa fé provoca uma transformação e ela permeia e transforma tudo na vida de um verdadeiro crente. Mas vamos ao nosso texto e agora a gente vai tentar destrinchar uma figura por vez para que a gente entenda melhor. Vamos ao verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal, irmãos, ele tem uma propriedade, uma função antibacteriana, que atrasa a putrefação, ele atrasa a podridão, a degeneração. Por isso ele era esfregado em carnes e peixes para garantir que esses produtos, esses alimentos durassem mais, resistissem mais tempo, não é? Até pouco tempo, relativamente, sertão adentro, em algumas comunidades que tinham mais dificuldade no acesso à energia elétrica, essa função do sal era importantíssima para preservar os seus alimentos ali. Eles preservavam em potes, por vezes com gordura animal e sal. Também, na nossa região, muitos tropeiros, né, partiam nas suas tropas de mula por toda a região com suas mercadorias, antes que nós tivéssemos caminhões aí por todas as estradas, né? E partiam com as suas mercadorias por toda a região e tinham por alimento essa carne salgada, para resistir o calor escaldante, resistir ao tempo, até que eles chegassem a algum lugar onde pudessem comprar algum alimento fresco. Ainda hoje, por conta dessa nossa cultura, nós comemos a nossa carne de charque, a carne de sol, que passam por esse tipo de processo. Pois bem, o mundo em que nós vivemos, ele está se deteriorando. Desde que o pecado entrou no mundo, ele apodrece. É como uma carne que vai se estragando e vai perdendo ali as suas características originais, vai mudando o cheiro, a cor, o sabor. O mundo também ele tem perdido a sua característica original desde a criação, quando o pecado entrou no mundo. E ao usar aqui o sal como figura, o Senhor Jesus ele quer destacar essa ênfase na função de conservante que o sal tem. Então, nós temos aqui nessa primeira figura o primeiro aspecto que o Senhor quer destacar da influência do seu povo sobre o mundo, que é um aspecto negativo, de retardar, de coibir essa degeneração do mundo. Então, o que temos aqui? Duas comunidades diferentes, o mundo e os salvos, e cada uma vai agir de acordo com a sua natureza, e relacionam-se entre si. Então, o mundo vai seguir a sua tendência, a sua natureza de apodrecer, de se deteriorar, e os salvos, por sua vez, eles devem agir conforme a sua nova natureza. Eles vão agir como o sal que é esfregado sobre o mundo para desacelerar essa podridão. É certo que, na sua misericórdia, o Senhor também instituiu outros meios que podem influenciar a sociedade de maneira positiva, por meio da sua graça comum, para barrar a maldade do homem. O Senhor, pela sua infinita graça, ele não permite que o homem seja tão mau quanto ele pode ser, para que a vida seja suportável. Nós temos alguns exemplos disso, por exemplo, na família, que o Senhor instituiu,
que produz o bem na sociedade, ou o Estado, apesar dos nossos estadistas, mas seria muito pior sem as nossas leis, né? Seria muito pior viver numa anarquia completa. Porém, o principal meio instaurado pelo Senhor Deus para coibir a perversidade do mundo é a sua igreja. É o seu povo redimido, vivendo de maneira santa no meio de um mundo pecador. Para que o sal ele consiga exercer essa função, porém, ele precisa continuar salgado, ele precisa manter a sua essência, manter a sua salinidade. Para a gente, essa observação de Jesus talvez pareça estranha, né? Porque o sal, por natureza, é salgado. Eu acho que ninguém aqui nunca provou um sal que não fosse salgado. Mas isso se dá porque o sal falado por Jesus aqui não é bem o mesmo sal, o sal de cozinha que nós temos hoje, que é o cloreto de sódio, né? O cloreto de sódio ele tem uma composição química bem estável, então ele resiste à umidade, calor, sem perder essa sua propriedade, essa sua salinidade. Porém, o que se chama de sal aqui pelo Senhor, por conta da falta de tecnologia de refino do sal, que é o que nós temos hoje, não era somente o cloreto de sódio, era o cloreto de sódio junto com outros componentes também, magnésio, cálcio, entre outras coisas, que eram retirados ali das salinas. No contexto do Senhor Jesus, provavelmente, boa parte dele viria do Mar Morto, que, por ser o cloreto de sódio mais solúvel, ele, por vezes, se dissolvia na umidade, e o que restava era um pozinho branco ali, que era chamado de sal também, mas não tinha gosto de sal, porque o cloreto de sódio já tinha se esvaído. Então, era isso que o Senhor se referia aqui, desse sal sem sabor. É a isso que Jesus se refere, é um sal impuro, é um sal com mistura que acabou perdendo sua essência e, por isso, perde a sua função. Por sua vez, a salinidade do cristão também deve ser mantida. E, nós percebemos essa salinidade através de um caráter à semelhança do que foi apresentado nas bem-aventuranças. Esse caráter, mais uma vez enfatizo, deve ser visível, não só nas palavras, mas também nos atos do cristão. O apóstolo Paulo parece refletir esse ensino no texto de Colossenses, capítulo 3, versos 17. Vamos até lá? Está ali. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, para o cristão, tudo quanto se fizer, tudo quanto se falar, deve refletir o caráter de Cristo. Ele só vai ser eficiente nessa sua função de influenciar o mundo, de coibir essa putrefação, se ele se mantiver uma imagem do próprio Cristo, se ele mantiver essa imitação. Só assim ele consegue ser eficaz nessa sua função de conservante. Logo, se os salvos se deixarem contaminar pelas impurezas do mundo, se conformarem ao padrão desse mundo, se distanciar desse padrão apresentado pelo Senhor, eles vão perder esse seu poder de influenciar o mundo e eles serão como sal sem salinidade, um sal impuro, sem gosto, que não serve nem para adubo. Ele vai deixar de ser o conservante do mundo para ser um material para pavimentação, para ser pisado pelos homens. Permitam-me aqui uma aplicação, irmãos. Nós vivemos uma época em que a grandeza é muito valorizada, né? Mesmo no meio evangélico. São grandes shows, grandes eventos, grandes influenciadores, grandes pregadores, muito barulho, muita mídia. A igreja, enquanto instituição, cada vez mais busca se associar a movimentos políticos, a movimentos grandes, tem se deixado, por vezes, instrumentalizar como uma ferramenta política, e as redes sociais acabam impulsionando ainda mais tudo isso, né? Percebam, irmãos, que o agir do sal na preservação do alimento, ele é silencioso, ele é real, ele é notável, mas ele acontece sem grandes alardes. Não que a igreja não deva se posicionar, eventualmente, em questões políticas e tal, deve denunciar, sim, o pecado, mas esse não é o foco aqui.
não é o meio comum que Deus determinou para que ela lançasse a sua influência sobre o mundo. A igreja, na sua vida comum, nas suas atividades ordinárias, no seu cuidado de um irmão para com o outro, no pastoreio, nos seus cultos dominicais, ela é investida de grande poder por Deus para preservar a sociedade no seu viver do dia a dia comum. O cristão, ele deve viver de forma santa e reta na sua vida ordinária, no seu trabalho, no dia comum de trabalho, servindo a sua igreja da melhor forma que puder, amando a sua esposa, seu esposo, amando os seus filhos, cuidando deles com amor, ensinando a eles também a, por sua vez, viver suas vidas comuns para a glória de Deus. Então, muito pode acontecer no mundo quando os crentes vivem de fato como cristãos, como eles vivem de fato como estrangeiros, como cidadãos do céu nesse mundo caído. Os puritanos, eles tinham uma ideia bastante adequada quanto a essa questão de viver a sua vida comum para a glória de Cristo. E eu coloco aqui isso nas palavras do puritano Richard Baxter. Ele diz o seguinte: a maior parte da nossa santidade deve ser exercida em nossas famílias e nas ocupações ordinárias da vida. É nisso que se prova a sinceridade. Então, as pessoas têm buscado arrogantemente cada vez mais o extraordinário, buscam ser notáveis, estar envolvidas com grandes causas, mas o que nós precisamos mesmo para influenciar o mundo é de crentes dispostos a ser fiéis na vida comum e no anonimato. Vamos ao verso 14? Vamos fazer a leitura do 14 ao 16, tá bem? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus aqui apresenta a sua segunda figura, mais uma vez, com uma afirmação a respeito do seu povo. Vós sois a luz do mundo. Porém, provavelmente vem à mente dos irmãos aqui como a minha, que em um outro texto, Jesus diz a respeito de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Ele diz isso em João 8, 12. Então, o que nós devemos, obviamente, entender aqui é que essa luz a ser refletida pelos seus servos não é uma luz que provém de si mesmos, não é uma luz própria, mas essa luz provém do próprio Cristo. Então, a obra exercida no interior do seu povo, no crente pelo Senhor, ela ocorre de uma maneira tão profunda, tão enraizada, que ela torna o crente apto a refletir essa luz do Senhor. Uma vez alcançados por sua luz, eles são agora ferramentas para irradiar essa luz nesse mundo escuro e perverso. Como nos diz Filipenses, capítulo 2, verso 15. Vamos ler esse texto também? Filipenses 2,15 vai nos dizer: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, essa segunda figura vai destacar esse segundo aspecto da influência do povo de Deus sobre o mundo. É um aspecto, dessa vez, positivo. Um aspecto negativo do sal, de coibir a putrefação do mundo, e aqui um aspecto positivo, de iluminar a escuridão. Precisamos agora analisar o nosso contexto desses versículos para entender. Nós já entendemos a origem dessa luz. Essa luz é a luz do próprio Cristo, que é irradiada através dos seus servos, do seu povo, dos seus súditos. Precisamos entender o que ela vem a ser. E no nosso contexto fica bem claro que a luz falada aqui por Jesus são as boas obras em que os crentes devem andar. Claro que nós entendemos a luz em outros tantos textos bíblicos como sinônimo de salvação, sinônimo de iluminação para o entendimento da verdade bíblica. Nós temos isso no Salmo 27, 1, Isaías 9, 2, 2 Coríntios 4, verso 6, de forma que nessas boas obras aqui a gente com certeza deve incluir
o ato de pregar o evangelho, uma confissão de fé verdadeira, não é? A correta pregação e ensino das Escrituras, enfim, o nosso testemunho verbal. Mas essa expressão aqui é também bem mais generalizada e vai incluir tudo que o cristão diz e faz. Essa confissão de fé verdadeira, ela deve transbordar também para atitudes práticas visíveis. Então, o que é confessado com a boca também deve ser vivido. O caráter dos bem-aventurados, ele é visto pelo mundo na vida diária dos cristãos. Não se trata só de um discurso hipócrita, não é só da boca para fora. Então, assim como uma cidade sobre o monte não pode ser escondida, e assim como a luz é colocada sobre o velador para iluminar, as boas obras dos cristãos também são vistas pelos homens e atribuídas ao nosso Pai que está nos céus. É impossível você, num quarto escuro, acender uma luz sem que ela seja vista. Se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir à zona rural, onde tem uma luminosidade menor ali, você ficar encarando o completo escuro, né? Por vezes você consegue ver aquelas luzinhas piscando dos vagalumes, não é? Um insetozinho tão pequenininho, você não vê a forma dele, mas devido ao contraste, você consegue ver a luz. Ele não chama a atenção para si, mas você consegue ver aquela luz iluminando, mesmo ao longe, no meio da escuridão. Se você pensou sobre isso, com certeza você pode ter glorificado a Deus pela sua sabedoria na criação, pela sua criatividade, né? Já pensou um insetozinho que irradia luz? Assim também o cristão, ele deve, como vagalume, irradiar a sua luz nesse mundo de trevas. Ele não chama a atenção para si mesmo, para a sua própria forma, mas esse irradiar dessa luz chama a atenção para a glória do Senhor que os iluminou. Então, as normas do reino dos céus, sendo verdadeiramente vividas de maneira profunda pelos seus cidadãos, são o testemunho desse reino. E esse testemunho é impossível de passar batido, de passar despercebido. Tão grande é a sua diferença do reino desse mundo. É uma luz refletida no mundo de trevas, e isso chama a atenção do mundo para o evangelho que nós pregamos. Eu abro aspas aqui para o que disse Martyn Lloyd-Jones, e ele fala que a glória do evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez a princípio a odeie. Então, hoje muito se procura, né, de pontos de interseção entre a sociedade aí fora, a cultura aí fora e a igreja, a fim de atrair as pessoas de fora a nós. O que o Senhor Jesus ensina aqui é justamente o contrário, que o povo de Deus, ele atrai pela sua diferença, ainda que a princípio ele seja perseguido, mas alguns virão, alguns serão atraídos. E da mesma forma, irmãos, que viver de maneira correspondente ao que nós pregamos, conforme um verdadeiro súdito do nosso rei, e da forma que isso é visto pelo mundo e o atrai para a pregação da palavra, o mau testemunho por parte dos cristãos também é visto e cria escândalos, e cria barreiras para a pregação do evangelho. E muitos hoje têm tomado o nome do Senhor em vão, tomando para si o nome de cristãos e vivendo uma vida conforme o mundo. Em suas redes sociais, são vulgares, em suas rodas de amigos têm a boca suja, em seu trabalho são preguiçosos e desonestos, são briguentos. Nós, que professamos a fé em Cristo, precisamos ter o máximo cuidado com o nosso testemunho pessoal. Um viver hipócrita, ele afasta, ele afoga mais ainda o mundo em suas trevas. E agindo assim, nós vamos estar fazendo exatamente o oposto daquilo que nós fomos chamados para fazer. A igreja também, irmãos, enquanto instituição, ela deve ser zelosa com o seu testemunho público. Nós já temos tantos escândalos por parte de lobos em pele de ovelha e todas as igrejas acabam sendo lançadas no mesmo saco, né? A igreja precisa ser cuidadosa com isso, pastoreando os seus membros, ensinando, cuidando e também, quando necessário, exercendo a disciplina de maneira sábia, de maneira piedosa, de maneira justa e amorosa. Porque os pecados não tratados no meio da congregação, além de matar o pecador impenitente, acabam sujando
a imagem da igreja na sociedade e erigindo, então, barreiras para a pregação do evangelho. Nós precisamos, de fato, como cristãos, viver como moradores do céu, como cidadãos do céu. Enquanto isso, esse mundo vai tentar nos sufocar. Vai tentar nos sufocar com seus cuidados, com as suas preocupações, com a busca dos seus confortos, até com as coisas que aparentemente são boas e deleitosas no mundo. Ele vai tentar nos fazer esquecer que a realidade é mais ampla do que aquilo que a gente vê hoje. No seu livro A Cadeira de Prata, C.S. Lewis retrata isso de maneira bem criativa. Quem não leu, faria bem em ler. E ele fala dessa tentativa do mundo, desse materialismo maldito, de acreditar que o que existe é aquilo que nós vemos, que nós explicamos. Não é? E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que há a pátria celeste aguardando por nós. Então, que esteja sempre vivo na nossa memória que nós não somos daqui. Nós peregrinamos seguindo não mais as normas desse mundo, mas as normas da nossa própria pátria. Nós vivemos de acordo com o que ordena o nosso rei. Nós precisamos lembrar sempre da nossa nação, da nossa pátria celeste. E, de certa forma, é o que nós fazemos a cada domingo. Nós nos juntamos aqui aos nossos compatriotas, contamos a história de como o nosso rei nos salvou deste mundo e tem nos guiado para a nossa própria terra. Nós nos lembramos dos cheiros e sabores da nossa pátria celeste. Nós cantamos as canções da nossa pátria e, de certa forma, elas se parecem com as canções, com os salmos de romagem, né, dos israelitas que cantavam enquanto seguiam a Jerusalém. Nós cantamos juntos enquanto seguimos a Nova Jerusalém. E é assim que a cada domingo nós nos equipamos para ser sal da terra e luz do mundo durante toda a semana. Nós temos saudade da nossa terra, ainda que nunca tenhamos pisado no seu chão, mas nós aguardamos ansiosos o dia em que finalmente chegaremos lá e veremos o nosso rei. E que nesse dia, irmãos, nós possamos alegremente ouvir da boca do nosso Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Oremos ao Senhor. Grande Deus, te somos gratos pela tua palavra, Senhor, que é um bálsamo para a nossa vida, que nos instrui, nos mostra como devemos viver, Pai. Pedimos perdão porque estamos aquém desse padrão ensinado pelo Senhor. Mas te agradecemos pela tua misericórdia imensa, Senhor, que nos resgatou do reino das trevas, nos transporta para o reino do teu Filho. Ajuda-nos, Senhor, a ser sal da terra e a luz desse mundo. É o que te pedimos. Em nome de Jesus, amém.